outra notícia que muita gente falou, precisa falar, vai falar sobre isso e tal, chamou muita atenção nessa semana, foi no dia 17 de setembro. Como tem muita coisa sobre esse assunto e muitas informações e tal, pode ser que alguma das informações que eu vou passar aqui para vocês esteja errado, esteja desatualizada, mas foi bom que já deu para esperar 2 dias, então já tá um pouco mais correto. Israel conduz ataque cibernético, entre aspas, ao Hezbollah no Líbano. E o ataque cibernético, entre aspas, é importante, porque assim, teve a aparência de que seria um ataque onde eles hackearam uns aparelhos, né, para fazer um ataque, mas foi mais que isso. Então essa é a parte interessante da história aqui, né. Vamos primeiro pro factual. O que aconteceu? Pagers, que no Brasil, na década de 90, lá o pessoal chamava dos BIP, né, que é um aparelhinho que a gente tem a foto logo aqui embaixo, eu vou mostrar aqui, ó. Esse aparelhinho, ele basicamente serve como... Ele recebe ligações, mas ele não consegue atender, né? Então ele consegue receber mensagem dos outros pagers, mostrar quem foi a pessoa, quem foi o número. Talvez modelos mais modernos façam um monte de coisa mais, mas na década de 90 no Brasil era literalmente ele bipava e mostrava qual número estava te bipando, né? Esses aparelhinhos aqui explodiram simultaneamente no Líbano, tá? Aproximadamente 4.000 desses aparelhos. Mataram 11 pessoas, incluindo membros do Hezbollah, pela última contagem, se não me engano, 8 membros do Hezbollah, uma jovem também, e ferindo mais de 2.700 pessoas, né? Que eu acho estranho que eles não falam, por exemplo, se são civis e tal. Eu tenho que assumir que tem muitos civis que foram feridos nisso aqui, a gente vai falar um pouco mais com relação a isso, né? A estimativa é que tenha sido envolvido 4.000 desses aparelhos, e a maioria era esse modelo que eu peguei a foto, que é o AR924 dessa empresa chamada Gold Apollo. Esse aparelhinho aqui. E olha só, o José Antônio Cruz disse, eu só vi isso em série de medicina. E engraçado tu falar isso, a gente já vai chegar nisso aqui. Aí assim, Israel, né, é acusada disso, eles não se pronunciaram, mas uma fonte dos Estados Unidos meio que já confirmou que teria sido um ataque da inteligência de Israel, né, a agência que geralmente... a agência que o pessoal chama de Mossad. Então, supostamente, eu tô falando aqui porque a gente não sabe todos os detalhes, eles implantaram uma substância explosiva nesses pagers, que foram comprados pelo Hezbollah, segundo as fontes que a gente tá pegando aqui, de uma empresa taiwanesa. Essas pequenas quantidades de explosivos foram inseridas no pager antes deles chegarem ao Líbano, se mostrando o que a gente chama aqui, geralmente, quando a gente está falando de programação, de desenvolvimento de software, um ataque da cadeia de suprimentos. Foi um ataque na produção, foi um ataque na fábrica, ou depois que eles saíram da fábrica, ou enquanto eles estavam sendo entregues, esses aparelhos foram modificados, colocaram esse explosivo, aparentemente um composto químico, um pó, que ficava ali dentro do aparelho. Então isso mostra que não foi bem um cyberataque, foi um ataque da cadeia de suprimentos, eles modificaram isso daí. Eu acho engraçado que alguns dias atrás eu falei pra vocês, en passant, assim, sobre o fato de que a NSA e a CIA, né, e provavelmente outras agências de inteligência têm a possibilidade de modificar aparelhos eletrônicos eu tava falando para a questão de vigilância. Então colocar um circuito grampeado num celular que uma pessoa de interesse comprou. Ou enfim, né, colocar dentro das Big Techs ou alguma empresa que eles têm acesso algo para sugar todos os dados das pessoas específicas, mas eu falei da possibilidade que a NSA tem mesmo de modificar os aparelhos antes deles chegarem para as pessoas, e aparentemente foi isso que eles fizeram. Aí aparentemente também tinha um circuito ali que, ao receber uma mensagem específica, os pagers iam acionar os explosivos, daí talvez com uma fagulha ou esquentando o aparelho, alguma coisa. Essa mecânica de como funcionou isso é o que surgiu nos últimos dias, porque no primeiro dia estava se falando que poderia ter sido um ataque em alguma frequência que faria as baterias superaquecerem e explodirem dos aparelhos, mas se vocês procurarem os vídeos, vocês vão ver, eu não vou mostrar os vídeos aqui para não gerar nenhuma desmonetização ou coisa assim, mas os aparelhos fizeram uma explosão bem grande, estouraram, né, machucaram e mataram as pessoas. Então não teria sido apenas possível com aquela bateria do aparelho. Depois, com o tempo, se teorizou e meio que se confirmou que teria sido um ataque com uma substância a mais nos aparelhos, tá?
o Hezbollah, né? Que, para quem não sabe, é o partido, o grupo paramilitar que é acusado de ser um grupo terrorista pela maioria dos países, inclusive por Israel, que tem uma oposição ao Israel e um alinhamento com o Hamas. Eles usavam esses pagers para evitar a vigilância por celulares, é o que está sendo dito aqui, porque aparentemente eles têm uma política desde o ano passado de evitar o uso de celulares, porque eles sabiam que era fácil de ser monitorado pelas agências de inteligência de Israel. Porém, esses aparelhos também são usados por civis lá. E como o pessoal do chat falou, por exemplo, médicos, tá? Então, assim, eu vou chegar mais no final a falar sobre isso. Foi chamado de um ataque cirúrgico isso. Mas eu acho que está se fazendo muito pouco caso de que muitos civis provavelmente foram afetados por isso e de que não eram todos membros terroristas do Hezbollah que estavam em posse desses aparelhos, tá? Mas, enfim, vamos precisar de um trabalho jornalístico um pouquinho mais honesto e de mais pessoas para revelar isso, mas eu não tô vendo muita gente falar disso, tá? Aí se fala que os hospitais estão sobrecarregados lá, muitas pessoas feridas, muitas pessoas afetadas por isso. Beirute está enviando os feridos para outras regiões, a OMS está ajudando eles lá. E, além disso, alguns desses pages teriam chegado, segundo as fontes que eu tô pegando, a aliados do Hezbollah no Irã e na Síria, tá? O que daí também já deixa a coisa um pouquinho mais séria. E daí, que nem eu disse, isso está sendo tratado como um ataque cirúrgico, entre aspas, né? Mas como é que a gente chama um ataque em território estrangeiro, no meio das cidades e com alvos civis? Como é que a gente chama isso, chat? Sabe, às vezes eu fico um pouco chocado com o fato de que qualquer inimigo de Israel é tratado de uma maneira totalmente desumanizada, como 100% terroristas, e qualquer coisa contra essas pessoas é justificada. Então, que nem eu disse pra vocês, gente, os hospitais estão lotados, muitas pessoas feridas, e daí a mídia tá dizendo assim, não, mas tranquilo, isso eram terroristas, né? Isso eram todos terroristas. Pra mim, eu não queria dizer, né, mas um ataque em território estrangeiro com alvos civis pode ser considerado terrorismo, e eu acho que é uma grande covardia as pessoas não falarem disso, sem entrar no mérito que, para mim, né, o projeto de Israel no Oriente Médio é um projeto colonialista. Eles têm usado faz mais de um ano a desculpa do primeiro ataque, que foi um ataque horrendo, que foi um ataque que vitimou muitas pessoas de Israel, foi uma coisa extremamente séria, mas como uma desculpa para ter matado já mais de 10 vezes o número de pessoas, matado civis, matado crianças, deslocado as pessoas dos territórios, atacado pessoas na Cisjordânia que não tem nada a ver com isso, agora atacando em outros territórios, bombardeando campos de refugiado, tirando as pessoas de campos de refugiado, bombardeando no novo lugar que as pessoas estão. Lembra quando eles fizeram um AUE de uma semana dizendo que assim, foi destruído esse hospital, foi alvo de ataque, mas isso na realidade foi um foguete do Hamas desgovernado que acertou o hospital. Depois desse hospital, eles basicamente atacaram todos os outros hospitais em Gaza, atacaram todas as outras escolas, eles estão terraplanando aquilo dali e eles estão mandando as pessoas mandar para Rafah, bombardearam Rafah. Sabe, atacaram trabalhadores da ONU, atacaram trabalhadores da OMS que estavam ajudando os refugiados lá, atacaram pessoas da World Central Kitchen, mataram eles que estavam ajudando a alimentar essas pessoas que estão nessa situação. Então, é muito difícil de não chamar isso de um genocídio, é muito difícil de não chamar isso de um projeto colonialista que está desumanizando essas pessoas para capturar o território deles, tá? E daí a próxima coisa que eu botei aqui, os influenciadores sionistas, como por exemplo o Professor Rock, que eu não aguento esse careca, e o público do canal dele, tá? Me deixa muito triste que um cara que nem o Professor Rock fez um vídeo sobre isso, basicamente rindo de empolgação e dizendo, porra, meu, Israel é muito foda, né? Olha só o que os caras fazem. Os caras fizeram um ataque cirúrgico, acertaram 4.000 alvos terroristas do Hamas. Cara, isso mostra a superioridade tecnológica do Estado de Israel. O cara ficou 15 minutos mamando basicamente um ataque terrorista em outro país. E daí assim, pessoal, não é passar pano pra nenhum dos dois lados, tá? Mas eu tô tentando denunciar pra vocês um total imbalanço de forças que tem aqui. E daí o cara tá basicamente com um sorrisinho lá, rindo, assim, nossa, que maravilha, de uma situação que totalmente desumaniza os inimigos do Estado de Israel, tá? Que tem coisas horríveis, cometeram atos terroristas, cometem crimes de guerra, mas isso também é um crime de guerra de Israel. E isso pode intensificar mais ainda as tensões lá, com o Irã retalhando, com o Líbano retalhando, a Síria retalhando. Eu não sou um bom comentarista de política internacional,
nesse sentido. Então já falei aqui, né? Já fiz a minha lacrates aqui. Deixo para vocês seguirem outras pessoas que entendem um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que eu consegui apresentar um pouco factual e dar uma leve coringadinha aqui no final. Rock é o Lex Luthor da geografia. Coitado do camarada Lex Luthor que tá aí no chat, mas a gente vai ter que concordar, né? O roteiro, Bruno, tá em teclas.soberana.tv. Tem um link pro GitHub lá, é um projeto no GitHub também. Sim, o Rock é muito tudólogo, assim. Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha a falar sobre isso. Provavelmente esse tipo de coisa vai ter mais atualizações, mais detalhes no futuro. Mas foi bastante sério. Tem uma história que eu tô prometendo a vocês há bastante tempo, que é a história do Stuxnet, que é um suposto... Eu acho que suposto é bondade, já tá confirmado. Foi um vírus de computador desenvolvido por Israel para atacar o programa nuclear do Irã, tá? E isso foi um dos mais famosos ataques cibernéticos que já aconteceram. É uma história bem interessante, a gente pode trazer um dia pra vocês, tá? Notem que eu não falei da calvície do professor Rock, tá? Eu falei que ele é um sionista fedido que desumaniza o povo palestino e ficou muito feliz. Ficou todo, pô, meu, muito maneiro. Eles explodiram os pagers, meu. Olha a superioridade técnica do Estado de Israel, meu. Valeu, Igor Browns. Eu não vi esse documentário, então fica a recomendação Zero Days, conta a história do Stuxnet.